Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E esse vídeo eu quero fazer aqui algumas colocações para que a gente fique por dentro de alguns assuntos, né? Até o nível do nosso conhecimento. Anda circulando aí nas redes sociais, gente, os índios aí, né, em Brasília, lutando pelos seus direitos e os demais. E o que mais vê nas redes sociais, as pessoas criticando os índios, outros aplaudindo. Sempre em todos os aspectos, em toda situação existem dois grupos, né? O que aplaude e o que critica, né? E isso é notório. Mas eu estava pensando aqui direitinho, gente, essa questão de política, né, no nosso país, os desgastes que está tendo sobre essa eleição que teve, parece que foi uma das piores, parece não, está sendo uma das piores eleições, né, sobre essas rivalidades de políticos. E a maioria do brasileiro está optando pelo as Forças Nacionais tomar de conta do nosso país, né? As pessoas pedindo ajuda dos generais, dos capitães, dos comandantes gerais das Forças Armadas, né? E muitos pedindo aí a força dos três poderes, né? Para entrar em ação, tomar de conta do nosso país, porque a bagunça vai ser feia, já está sendo, né? Já começou há anos e anos que vem sendo bagunçado o nosso país. E as pessoas pedindo ajuda, né? E agora os índios estão intervendo também na situação, né? E se você parar para analisar, chega às vezes não é nem do nosso país, aí se adapta, poucos dias diz eu amo o meu país, como se fosse origem, né? E outros abrem a boca e dizem o Brasil é meu, o Brasil eu tomo de conta, eu resolvo. E só se vê essas pelejas do ser humano, né? Mas se você for parar para analisar, primeiramente o Brasil é do nosso Senhor, né? Foi Deus quem fez o Brasil, fez as terras do mundo, o globo terrestre completo, né? Foi o nosso Deus, pertence ao nosso Senhor Jesus, né? E habitantes, dizer assim, na realidade, donos da terra brasileira, chama-se os índios, né? É os índios, gente, que é o dono do Brasil. Sobre terras, né? Mas sobre os seres humanos, sobre o globo terrestre, foi o nosso Jesus que fez, né? Mas quem tomou de conta, quem foi os primeiros habitantes, foi os índios, né? Os nativos, é por isso que eles estão lutando pelos seus direitos, que já têm perdido muitos direitos, os índios, os governos, esses mesmos governantes mesmo, sujos aí, com medidas sujas, com leis desgastantes. Acabando com a nação brasileira, acabando com os nativos das terras, né? Das terras indígenas, né? E não é à toa que eu tenho o maior orgulho de ter famílias nativos, né? Meu pai e os demais da terra, né? Nativos indígenas. E o que eu fico vendo, gente, é que os índios estão certo, o Brasil é deles. As pessoas acham que eles não têm poder, né? Não têm força, nem poder para resolver. Mas no fundo das histórias, deveria criar uma lei agora, devolver o Brasil para os índios. Aí você vai dizer por quê? Porque, veja bem, já tem índios na política, né? Tem deputadas indígenas e os demais. Tem índios que tem poder, né? Tem índios que é juiz, que é promotor, advogado. Tem índios poderosos, né? Sabemos que o maior poder é o nosso Deus, né? Esse é incomparável. Mas assim, gente, ó, veja bem. Quando, na época que os colonizadores, né? Que vieram as caravelas com aqueles colonos que descobriram o Brasil. Quando descobriram, os índios já estavam nas terras, né? As terras já pertenciam aos índios, né? Eles já estavam lá dentro das matas, nas terras, né? na ativa deles lá, entendeu? E, se não me falha a memória, era Tupinambá, mais ou menos isso, que ficou a linguagem conhecida, a Tupi, né? Da linguagem Tupi, que é a linguagem dos índios, né? Que era a linguagem, como é que se diz? Os nativos, né? Que eles estavam no Brasil, ou seja, na terra, não existia o Brasil, era as terras indígenas, era só terras.
e mais terras, selvas e mais selvas, né? E era eles que estavam lá. Então a terra, o Brasil pertence aos índios. Chegaram até a Amazônia, as caravelas no rio Amazônia e tudo mais, e por aí surgiu a tomada das terras, né? Dos direitos dos índios. Então cabia ao governo em geral aí, o governo federal, né? Que os índios é federal, o índio é pertencente à FUNAI, à Polícia Federal, o governo federal, né? O índio é federal, né? Tem seus direitos. Cabe ao governo federal ver essa questão. Devolve o Brasil para os índios. Entendeu? Essa questão aí, gente. Então, essa é a minha colocação, né? Sei que vai ter gente que vai concordar, outros não vai, mas essa é uma colocação minha, né? Que as terras é dos índios, rapaz. Devolve a terra para os índios comandar, viu? Pelo menos acaba essas falcatruas aí do nosso país, né? E não é que vai pegar e chegar numa aldeia e dizer, olha, o Brasil é de vocês, não. Chama os líderes, os cabeças, os pajé, né? O chefe Apache, seja lá os que tiver lá no poder, e faz uma reunião aí e vê o que é que faz, que se resolve. Ou caso contrário, ou as Forças Armadas, ou que pelo certo, como tudo é permissão do nosso Deus, se for para ser governado por um homem, por outro homem qualquer, que seja feita a vontade de Deus, né? Não a do homem, seja com a permissão de Deus. E se as pessoas que criticam os índios é porque não tem raiz, né? Não sabe o que quer dizer, né? Muitas das vezes tem levado a própria comida para a mesa, sendo trabalhada, sendo extraída das mãos dos índios, né? Os índios têm cultivado as roças, né? Os legumes para chegar até a mesa dos ricos, e muitos não valorizam isso, né? Não valorizam as raízes, né? Na verdade não respeitam, né? Hoje não existe respeito, pelas religiões, imagine pelas tribos, né? O povo nativo, né? O povo respeitado, que merece nossos aplausos, né? Que tem cuidado, né? Tem cuidado. Hoje nós sabemos que tem umas meia dúzia que nem tudo tem, tem umas meia dúzia que não merece nem estar no meio dos índios. Tem umas meia dúzia que não merece, mas a maioria é um povo que tem cuidado, tem preservado a natureza, né? Que se não fosse os índios, hoje não existia tanta natureza, né? Hoje talvez era só pistas, só construções, né? E os índios foi quem trouxe essa riqueza, né? De preservar a natureza para a humanidade. Então, gente, é isso aí. Vamos ver aí, rever direitinho. Vamos ver o que é que pode fazer aí os governos. Nós não podemos fazer nada, mas o governo pode, né? Eles estão no poder, eles é quem pode. Quando se fala de poder já está dizendo que pode, né? Mas que eu continuo batendo na mesma tecla. As terras brasileiras pertencem aos índios, né? Não é as Forças Armadas, não é a presidente, nem a governadora, nem ninguém, né? As terras brasileiras pertencentes dos índios, os nativos, né? Antes da colonização, eles já estavam, né? Antes de chegarem vamos dizer, como se fossem forasteiros, né? Os índios já se faziam presente, né? Cuidando ali, zelando, trabalhando, né? Da forma deles, né? Do jeito deles. Mas estavam lá, né? Os nativos, tudo nesse lugarzinho. Hoje é bagunçado. Hoje chegam à justiça. Hoje eu fico olhando. Gente, que até a polícia militar, até a guarda municipal quer mandar nos índios. Entendeu, gente? É uma coisa que eu queria entender. Porque até a guarda municipal hoje em dia quer mandar. Guarda municipal, guarda de trânsito, polícia rodoviária quer mandar. Sabemos que a polícia rodoviária é federal, mas quem tem que entrar é a FUNAI, que é a Polícia Federal, entendeu? Os poderes federais, né? Então cada um tem seu estabelecimento de seu trabalho, tem seu setor, cada um fica no seu quadrado, né? Mas fica olhando que a polícia militar entra no meio dos índios, que batendo nos índios, espancando. E onde estão os direitos deles, né? Nós sabemos que às vezes eles abusam do poder, né? Abusa da bondade, como vamos dizer, né? Tem momentos que os índios estão abusando da bondade, mas que eles estão correndo atrás dos seus direitos e era para ser respeitado mais,
né? Era para ter mais respeito pelos nativos, né? O povo que sempre existiu nas nossas terras. E hoje o povo, os governantes hoje querem vender a Amazônia para outros países estrangeiros, querendo acabar com os índios, né? Querendo jogar os índios nas cidades, os índios que foram criados, os nativos verdadeiros que foram criados dentro da mata, na selva, não tem os costumes da rua e eles querem jogar na cidade, né? Então é isso aí que eu queria entender e minhas colocações, tá certo, gente? Um abraço, espero que vocês gostem desse vídeo, comenta, viu? E compartilha lá. Quem não for inscrito, se inscreve e ajuda lá, viu? Vai no Kawaii também.